Capítulo 156 de Gachakuta. Se você estava ansioso, porque 2 semanas sem Gachakuta é coisa pra caramba, calma, porque a Keiurana compensou muito. Rudo Surebrek está despertando e pela primeira vez nós estamos prestes a ver um combo insano de 2 itens da série Vigia, as luvas com o colar. Rudo está despertando, rapaziada. E sim, e nós temos referências ao capítulo Ancestralidade, que se eu não me engano é o 86, e o capítulo 116. E talvez o amigo do Corvus não seja o Zodil, e sim o Mimo. Olha só que interessante, cara. E talvez esse capítulo revelou porque que o Corvus ele não pode contar algumas coisas e porque que ele quer impedir o amigo dele. Afinal de contas, se de fato o amigo dele for o Mimo, ele tem muita razão em tentar impedir o Mimo de fazer qualquer coisa, porque o Mimo está maluco, rapaziada. Ele quebra o microfone dele e isso tem consequências. Fica comigo porque eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse capítulo 156 de Gachakuta, que está simplesmente um estouro, rapaziada. Vamos começar aqui porque o capítulo ele abre com o Mimo falando um pouco de onde vêm os poderes dos givers, dos doadores e também de onde eles conseguem se transformar em givers e doadores, né? A ideia de você ser um giver poderoso é você ter experiência e uma ideologia. Você mexe com isso tudo, você transforma um objeto e esse objeto vai atuar de acordo com tudo isso e isso vai deixar ele mais poderoso ou mais fraco. Por exemplo, se você for um médico igual a Aisha ela é, não adianta você ter um objeto que destrua, porque talvez não vai combinar com a sua ideologia e nem com as suas experiências, mas talvez você ter um item que cure, que ajude ali a curar as enfermidades das pessoas, isso pode ser que você consiga se tornar uma pessoa muito fora da curva, um giver muito poderoso, porque a fonte dos poderes dos givers vem daí. Mas como que as pessoas se tornam givers? E essa que é a pergunta, porque por exemplo, o Mimo ele até cita a ideia de usar aquele poder. O poder usado para transformar os objetos é simplesmente impossível na visão do Mimo. Ele cita o exemplo da tesoura da Ryo, onde você já se viu um humano conseguir transformar aquilo ali nessa ideia. Tipo, é impossível, não tem como. E isso agora abre caminho para o Mimo falar algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, de onde vêm os poderes que transformam as pessoas em givers. Vem do abismo. O abismo é que cria aquilo tudo. Por quê? Porque o abismo está cercado pelos poderes dos antigos governantes. E é esse poder, é essa essência, essa aura dos antigos governantes que transforma o abismo do jeito que nós conhecemos hoje. As criaturas de lixo, as pilhas de lixo, a galera se transformando em giver. E é muito interessante que o Mimo ele fala uma coisa muito real, né? O Rudo, ele tinha um objeto em mãos, literalmente em mãos, né? Só que ele só conseguiu se transformar em giver quando ele caiu. E foi de imediato, não foi duradouro, não precisou o Urudo ter várias experiências. Não, o Urudo caiu, irmão, o pau quebrou, ele se transformou num giver. Só que aqui vem algumas coisas que podem meio que se contradizer. Ou alguém faltou às aulas, ou nós teremos o Zodil mudando algumas ideias quando a Momoa despertar, porque a Momoa vai despertar com todo o conhecimento que o Kuro tem. Tá? E com certeza esse conhecimento envolve a origem dos poderes e o abismo está meio que cercado com a energia dos antigos governantes. Porque o Zodil ele fala que é muito estranho um paradisíaco não conhecer o que é um utensílio personalíssimo. É bem legal porque o Rudo ele fala isso pro Regito, o Regito ele brinca ali, ó, se você cuidar bem das coisas, você pode fazer com que essas coisas ganhem vida. O Regito ele já meio que externaliza esse tipo de pensamento pro Rudo desde o começo da série. E o Rudo ele fica com isso na cabeça, só que ele fica com isso imaginando que seja algum tipo de, tipo assim, pô, metáfora pra ajudar o Rudo a cuidar das coisas, se dar bem com as situações e tudo mais. Só que não. Só que aí vem a ideia de tipo assim, como é que o Regito sabe se as coisas aparentemente estão lá embaixo? Ou o que transforma aquilo de fato em um objeto estão lá embaixo? Por quê? Eu acho que
No vídeo que eu fiz de perguntas e respostas de Gachakuta, tem uma pergunta sobre essa questão aí dos poderes, né? De onde de fato veio os poderes e tudo mais. E tem uma teoria de concentração de poder. Eu não sei se eu coloquei essa pergunta, esse questionamento no vídeo de perguntas e respostas, mas é do JV. Ele fala sobre essa questão de concentração de poder. E é bem interessante porque talvez as pessoas do paraíso, elas não querem disseminar essa cultura das personarmas porque eles querem o poder para eles continuarem controlando as massas do jeito que eles controlam lá. E quando eles colocam o abismo como um fim, eles colocam justamente isso, algo que tipo assim, pô, aquilo é ruim. E na minha visão, isso só reforça talvez uma possível rixa dos antigos governantes, e por isso que a Terra se dividiu. E eu já vou chegar lá, tá, rapaziada, sobre essa questão dos antigos governantes, porque novamente a gente tem aqui algo sobre os livros que o Corvus ele cita. Livros esses que estão há mais de 100 anos no submundo, e algumas partes desses livros sumiram, porque essas partes são citadas pelo Mimo nesse capítulo. Mas antes de chegar lá, o Mimo ele continua conversando com o Urudo, ele continua falando ali que o abismo está poluído com a energia dos antigos governantes. E ele fala sobre a ideia da evolução humana, que não existe evolução humana sem estímulos externos. O que seriam estímulos externos para os Givers? A poluição dos antigos governantes, na visão do Mimo, tá, rapaziada? Então tem que pontuar bem isso daqui. Só que a ideia é que as pessoas começaram a falar que não era sobre essas poluições, sobre esses estímulos, não. Os humanos estão evoluindo, as pessoas estão se tornando givers, capazes ali de transformar um objeto pequeno num objeto gigantesco, porque é o potencial humano de fazer isso. E segundo o Mimo, não é bem assim do jeito que as coisas funcionam. Então, por conta disso tudo, o Mimo ele quer servir de avatar para mostrar de fato às pessoas essa ideia desse poder divino, essa ideia desse poder dos deuses. E por que ele quer fazer isso? Porque o que eu entendi é que essa poluição por conta ali dos poderes dos antigos governantes, ela está espalhada porque não tem mais governantes. No início do Arco das Bonecas é dito isso, o mundo perdeu o seu governante. Então eu acredito que quando perde o governante, aquela poluição, aquele ambiente fica meio que consumido por essa poluição da energia dos poderes dos antigos governantes, e meio que acaba meio que se tornando nocivo para todo mundo, nocivo para os animais, nocivo para os humanos e até mesmo ali para um mundo, né? Essa divisão de mundo, será que aconteceu por conta disso? Então, ou nós temos essa poluição porque a divisão de mundo aconteceu? Não sei, mas o Mimo, ele quer se tornar esse catalisador para meio que mostrar ali o nome, mostrar a verdadeira situação ali de como é ser um deus, ou o que é esse deus que a galera tanto fala, ou que a galera tanto desconhece. Por que ele fala que a galera tanto desconhece? Agora entra numa cena bem interessante, porque quando o Mimo cita a palavra Deus, o Urudo, ele vem de um flashback onde ele e o Regito estão estudando e provavelmente a palavra Deus foi citada, porque o Urudo ele lembra exatamente isso. Só que o Urudo mesmo ele fala que os humanos, eles não podem se tornar um deus, isso é estúpido. E o próprio Gauntes, ele se questiona, o que ele está falando, cara? Aí provavelmente vem um questionamento em cima da fala do Mimo, tá? E a fala do Mimo ganha ainda mais destaque no capítulo, porque quando o Urudo ele fala essa questão do Deus, o Mimo ele cita essa parada como se o Urudo já conhecesse esse termo. E ele mesmo fala, eu sabia. Pessoas do paraíso, eles reconhecem o nome Deus. E aí que tá o problema, porque o próprio Mimo ele começa a falar, por quê? Por que as pessoas do paraíso conhecem o nome Deus e as pessoas do abismo não conhecem, não sabem nem quem são? E aí o Mimo ele cita os livros que estão com escritas apagadas, livros esses que o próprio Corvus mostrou pro Urudo. Pode não ser o mesmo livro, mas a ideia é
a escrita tá apagada. Alguma coisa foi rasurada ali de propósito, para de fato esconder alguma coisa. E o próprio Corvus, ele fala, no momento ali que ele mostra o livro pro Urudo, ele fala sobre essas questões, né? Por que o mundo foi dividido? O que aconteceu entre o paraíso e o submundo? São essas as peças que estão faltando. Então por isso que o Mimo, ele fica muito nervoso quanto a isso. Porque a questão dos deuses é para um povo algo muito comum e pro abismo é algo que não existe, é algo muito irreal. Por que que isso está acontecendo? O porquê que eles esconderam essas lacunas da população? E o próprio Corvus, ele cita essa questão de o primeiro zelador acabou procurando essas pistas. Pistas essas que estão espalhadas pelo mundo. E o próprio Urudo acabou enxergando uma dessas pistas e tem uma dessas pistas na mão, que é a pista da série Vigia e os 4 ícones que aparecem no Mural dos Conjuradores lá no capítulo 87. E na minha visão, eu volto a frisar, esses são os governantes antigos que foram extintos ou que foram divididos ou que criaram tudo isso. Governantes esses que levam o Mimo atualmente a ser um camarada frustrado. E esses governantes, eles têm talvez alguém que precisa ser o catalisador deles. Aí a gente tem que descobrir quem vão ser esses catalisadores. A ideia lá do pai do Gauntless falando, né, que pro portador real ele oferece uma escolha, né? Bem interessante isso, porque a gente sabe que o catalisador da série Vigia era o do Surebrek. É o camarada que vai vestir todos os itens da série Vigia para tentar controlar a energia que polui ali o abismo por parte talvez do governante que era representado pela série Vigia no passado. Essa é a minha ideia. E durante o capítulo 116, o Corvus, ele cita que ele não pode comentar algumas coisas. Por quê? Porque ele precisa ainda ajudar, salvar um amigo. E quem é esse amigo? Para mim, esse amigo é Mimo, o jornalista que agora é governante. E por que que ele precisa salvar o Mimo? Porque tudo isso que o Mimo tá fazendo agora possa ser algo nocivo pro próprio Mimo. E a ideia ali que o Mimo ele fala do Gauntless, ou o Gauntless cita durante ali a conversa com o Urudo, explicando tudo o que aconteceu entre ele e o Gauntless, ele cita essa questão tipo assim, pô, quem perde ali os objetivos, ou quem deixa os objetivos tomarem conta, e não consegue enxergar as coisas importantes. Então o Corvus, ele tava entendendo que o Mimo, ele tava tão cego em concluir o objetivo dele, que durante esse objetivo, durante o caminho para esse objetivo, ele se perdeu, cara. Ele não consegue enxergar mais as coisas importantes a ponto de fazer com que o corpo dele transcenda a algo sobre-humano, a algo que talvez ele mesmo não resista, e durante esse processo, se ele ir de fato pro objetivo, ele vai acabar morrendo. Então talvez o Corvus, ele tava querendo descobrir outras maneiras, de forma até mais rápida, para meio que descobrir essas lacunas sem que o Mimo precise servir de receptáculo ali pro deus. Outra coisa que deixa o Mimo muito bravo é o Urudo não saber o que aconteceu, porque ele pergunta por quê? Por que que as pessoas apagaram a história? Você sabe quem fez isso? Quem fez isso? Conta pra mim quem apagou a existência dos deuses. E é interessante que durante essas imagens que vão estar na tela aí pra vocês, parece que o Mimo, ele sofre. Eu acredito que aquele personagem seja o Mimo, tá? O personagem que aparece com as mãos aí é o Mimo. O Mimo, ele parece que sofre uma lavagem cerebral, e essa lavagem cerebral está ligada sim com os antigos governantes. Antigos governantes esses que talvez dividiram o mundo, aí a gente não sabe porquê, talvez uma concentração de poder é interessante, e o Mimo, ele fica bravo quanto a isso, né? O Urudo, ele fala, olha, eu não sei, cara, você que é o maluco esperto, por que que eu vou saber? Não sei. O Mimo agora, ele fica maluco, ele quebra o microfone dele, e isso é importante. E nós temos o Mimo jogando o Urudo de cima. O Mimo, ele tá voando ali em cima daquela cúpula onde estava acontecendo o Festival das Bonecas, e ele joga o Urudo lá de cima. Os irmãos Aderoy acabam pegando o Urudo, né, evitando a queda, e o Urudo agora está com os braços quebrados. O Urudo, ele cita essa questão dos deuses para Ryo, pro Aderoy e tudo mais, e nós temos a Ryo perguntando, deuses? O que é isso? Então, de fato, a Ryo não sabe também essa parada das divindades, dos antigos governantes. É interessante que agora nós temos um dos Aderoys falando que tem alguma coisa ali muito estranha acontecendo com o Mimo. E quando o Mimo, ele quebra o microfone, ele começa a agir de forma estranha, e assim,
assim, estranha até mesmo pra ele, tá? Porque ele já é estranho. Só que o que acontece? Nós temos um controle quando você tem o seu instrumento vital. Quando o Mimo ele quebra o instrumento vital dele, aquele poder que está dentro dele de Giver acaba meio que perdendo o controle da balança. Ele não tem mais ali algo para controlá-lo. Só que aí é isso que acontece, tá? Porque quando o Mimo ele não tem um poder de um Giver, ou ele não tem o poder de um instrumento vital, aquele poder se perde, mas ele tem, porque ele tá desse jeito por conta de um combo de poderes, de uma série vigia e do microfone. Então quando ele quebra o microfone, a única coisa que está dentro dele agora são os poderes da série vigia do Gauntless, do colar. E por isso que o Gauntless até mesmo fica meio que preocupado, porque ele não imaginava que o Mimo fosse tão maluco o suficiente para romper esse equilíbrio. E é nesse momento que acontece algumas coisas bem interessantes. O Rudo até mesmo fala: você estava certo, Gauntless, é como você mesmo disse. Aquelas pessoas que deixam o objetivo consumir a sua visão, se perdem ali em cima desse objetivo, acabam não enxergando as coisas importantes. E é isso que o Mimo tá fazendo. Ele não tá nem aí para o que vai acontecer com ele ou com quem quer que seja. Ele quer seguir o objetivo dele. Só que aí nós temos as marcas do Rudo entrando em cena. As marcas do Rudo, elas parecem que estão se movendo no braço dele. E no episódio 16, mentira, no episódio 12, exatamente, da primeira temporada do anime de Gachakuta, nós temos a Semil falando um pouco da maldição que tem ali dentro do Rudo, que ela conseguiu enxergar. E ela mesma fala que essa maldição, quando despertar, ela vai acabar com o planeta. E nós temos no anime uma representação bem legal que vai estar passando na tela para vocês, que aquelas faixas do Rudo, elas começam a se mexer, elas começam meio que a desenrolar e meio que sair pelo braço do Rudo afora. E é mais ou menos o que acontece. Então, Rudo Surebrek está despertando e, segundo ele, ele vai tomar conta do Mimo, ele vai finalizar com o Mimo. E os próprios Aderois falam: olha, não dá, cara. É bom talvez a gente chutar o balde, porque não dá. A gente não vai conseguir bater de frente com o Mimo. O Rudo ele fala que ele tem mais uma carga. Ele tá com os dois braços quebrados. O Mimo ele termina de finalizar o outro braço nesse capítulo. Mas o Rudo ele fala que não, cara. Tipo assim, o Mimo ele é só um humano, mas ele transcendeu. Ele não é um deus, mas ele também não é um humano. Ele é alguma coisa entre isso. E então, o que eu preciso? Eu preciso talvez transformar uma nova coisa para conseguir bater de frente contra essa forma do Mimo, que é um híbrido ou uma mescla ali de Deus com humano, com Giver, com a porra toda. Então o Rudo ele precisa fazer algo novo. E que algo novo é esse? É combinar os poderes da luva com os poderes do colar. Os poderes do Rudo com os poderes do Gauntless. O que será que Rudo Surebrek vai aprontar com a sua última carga? O seu último suspiro? E na minha visão, teremos aí surpresas por parte do Corvo, se tudo isso que eu falei no capítulo for meio que pra frente nos próximos capítulos, né? Essa ideia do Corvo ser amigo do Mimo, o Corvo saber talvez até demais das coisas, principalmente sobre o Choker, né? Afinal, quando ele fala com o Rudo lá no capítulo 115, 116, ele tira o Choker do Rudo, entendendo que tem alguém escutando tudo. O Mimo também, ele vai atrás direto de um cara que tem a série Vigia, então ele sabe da série Vigia, que está ligado sim aos antigos governantes, sendo um dos antigos governantes, como os Canis Surebrek, ou talvez só meio que estando ligado ao governante. O Canis Surebrek trabalhava para o governante, enfim. Não sei, mas o que eu sei é que Gachakuta está muito hype e nós teremos capítulo semana que vem.